redes sociais, etc., algumas informações enviesadas elas acabam circulando. Uma delas é que Joaquim Barbosa seria contra as cotas. Então, é sempre bom recomendar que as pessoas acessem o site do Supremo e possam verificar qual foi o voto de cada deputado. Especificamente sobre a questão da constitucionalidade das políticas afirmativas para a inclusão de negros no ensino superior, política de reserva de vagas, o STF foi unânime. E vocês sabem que, em relação a muitas outras questões, o STF costuma sempre se dividir. Nesse caso, me parece, né, o topo do pensamento jurídico brasileiro se manifesta favoravelmente à política de cotas. Então, quanto a esse aspecto, eu acho que a gente tem uma questão que está resolvida, né? Mas, quando a gente pensa na legitimidade das cotas, isso não está posto. O que eu tenho percebido na universidade, até como membro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, eu fui conselheiro quando nós aprovamos a política de cotas. E eu voltei há 2 anos atrás como conselheiro, meu mandato está terminando, e o que eu percebi é que toda aquela discussão que a gente tinha feito antes, junto com o CEP, junto com os conselhos superiores, ela se perdeu um pouco, porque praticamente todo mundo que está ali no conselho não participou daquela discussão. E chegou agora, ou são professores que fizeram concurso há menos tempo, ou foram pessoas que não participaram dessa discussão mais de perto, e aí as pessoas começam a falar, mas escuta, isso é injusto, quer dizer, toda uma discussão que não tem como dizer de outro jeito, é uma discussão do nível do senso comum. Então, quando a gente começa a abrir para as pessoas, mas qual que é a sua fundamentação para isso? Né? Onde é que você buscou informação? Na imprensa. Já dizia o Noam Chomsky, né, que a imprensa ela não tem o objetivo de informar. O objetivo da imprensa é poder produzir uma determinada visão da realidade conforme com as corporações as quais ela representa. É assim que funciona a comunicação de massas, não vamos ter ilusão. E quando eu pergunto quantos artigos você leu, quantos livros você leu sobre essa questão, as pessoas geralmente não fizeram esse estudo. Nem tem obrigação de fazer, a gente não tem nem que obrigar todo mundo a fazer, né, um estudo aprofundado dessa questão. Mas o fato é que muitas das coisas que a gente já consolidou, elas voltam. Então, a discussão sobre é legítimo, quer dizer, legal a gente sabe que mas é legítimo cotas, né, cotas para a escola pública, cotas para negros, etc., essa discussão eu acho que tem que ser feita e refeita e refeita, porque não adianta a gente impor, né, fazer com que as pessoas engulam alguma coisa goela abaixo sem que elas tenham uma noção clara de por que aquela política é justificável, por que ela faz sentido. Então eu gostaria de começar essa minha fala com esse trabalho de justificar, né, a política de cotas e explicar de onde é que ela vem. Então, essa é a definição, né, da política afirmativa. Ela se compõe como um tratamento diferenciado. Semana passada tive a oportunidade de fazer uma roda viva, né, com alunos de 2 turmas de jornalismo, e foi muito interessante porque foi tudo pautado na pergunta deles, então funcionou de uma forma muito legal. E eu comecei, pedindo para fazer uma introdução. Eu falei, olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Política afirmativa é quando a gente trata diferente alguma pessoa, porque a diferença que ela tem faz com que ela tenha uma condição de prejuízo para passar pela mesma situação que todo mundo está passando. Um exemplo, mulher grávida com filho de banco. Isso é uma política afirmativa. Né? O que acontece? Essa mulher está numa condição física que faz com que ficar em pé na fila, hoje em dia a gente tem bancos aí que a gente fica sentado, então, mas de qualquer forma é ficar sentado de forma desconfortável, esperando, né? Então a gente dá prioridade para a mulher grávida. Nós tratamos ela diferente por conta de um prejuízo que ela tem, prejuízo na verdade é seu benefício, né? Lógico, mas fisicamente ela vai ter assim, menos resistência que os outros. A gente faz o quê? Coloca ela na frente da fila e ela é atendida primeiro. Ninguém reclama contra essa política afirmativa. Então o problema não é tratar diferentemente as pessoas, é entender que essa diferença justifica um tratamento diferenciado. Um outro nome de política afirmativa, principalmente na França, é discriminação positiva. Discriminação é tratar diferente. Geralmente a discriminação contra o negro trata o negro diferente para pior, para prejudicar, né, para fazer com que ele se afaste dos recursos que ele quer alcançar.
E a discriminação positiva é o contrário, eu trato diferente para compensar, né, o prejuízo que ele teve pela sua condição. Então aí é que vem, né, aquilo que a gente costuma chamar de política de reparação de uma situação que nós vivemos que é prejudicial à população negra. Também nós temos, né, em alguns âmbitos, não no âmbito universitário, a mulher costuma ir melhor do que o homem, né, na universidade, na competição pelo vestibular, etc. A mulher está cada vez saindo melhor nesses aspectos, mas quando eu falo em representação política, nós temos metade da população feminina e nós temos ali 5, 6% das mulheres do Congresso Nacional. Então, o que acontece é a criação de uma política que reserva 30% das vagas das listas de candidatos dos partidos políticos nas eleições proporcionais para mulheres. Então essa é uma reserva de vagas para mulheres, numa esfera em que as mulheres acabam sendo prejudicadas pela sua condição de gênero, né? Uma outra coisa que é importante dizer, que se pergunta muito, né? Não é melhor a gente melhorar a educação básica em vez de ficar fazendo cotas? Melhorar a educação básica é uma política universalista, ou seja, é uma política que eu faço para melhorar as condições de todos. Então, quando eu, por exemplo, estabeleço um aumento salarial dos professores, eu estou fazendo uma política universalista que eu imagino, né, como governante, que vai significar um melhor desempenho desse professor. Eu monto uma política salarial, um plano de carreira, deixa esse professor numa situação assim, ele consegue imaginar o seu futuro em termos de crescimento salarial, de crescimento na carreira, e, portanto, com essa maior segurança, com essa maior tranquilidade, eu tendo a ter um professor que trabalha com maior qualidade. A gente sabe que o vínculo precário também precariza a qualidade do ensino. Um vínculo que seja mais estável, ele melhora a qualidade do ensino, só que ele melhora igual para todo mundo. Isso é uma política universalista, né? E outras políticas também universalistas que procuram criar uma melhoria para todo mundo. Isso aqui eu já falei. No caso do vestibular indígena, né, que é outra política afirmativa que o EPG desenvolve. E essa outra política também que é a cota para portadores de necessidades especiais e concursos para o serviço público. Em boa parte das vezes isso acaba não gerando um prejuízo no que se refere à educação, né, desse sujeito, mas muitas vezes significa um preconceito para que ele possa assumir determinados cargos. Então, em muitos concursos públicos eu tenho uma reserva de vagas para portadores de necessidades especiais. De onde é que vem, né, as origens? Quais são, portanto, as raízes das políticas afirmativas? Elas começam na discussão que a ONU faz, né, em Durban, em 2001, e ela estabelece um acordo entre os países para lutar contra toda forma de discriminação, racismo, né, e dessa conferência vem um compromisso que o Brasil assina, né, a representação diplomática do governo FHC concorda com essa declaração da Conferência de Durban e, portanto, estabelece um marco de direito internacional para que o Brasil possa se referenciar na discussão das suas próprias políticas. Basicamente, nós, como país, assumimos o compromisso de gerar políticas que diminuam as desigualdades que geram discriminação de todos os tipos, né?